Boa noite, camaradas. Este é mais um episódio da Biblioteca Marxista. Hoje iremos tratar deste livro, Apontamentos sobre a Teoria do Autoritarismo, de Florestan Fernandes. Da terra, da ideia chama já consome a cruz da fruta que assoterra. Cortai o mal bem pelo fundo, de pé, não há senhores. Se nada somos em tal mundo, sejamos tudo, ó produtores. Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Sejamos nós que conquistemos a terra mãe livre e comum. Para não ter protestos vãos, para sair desse antro estreito, façamos nós com nossas mãos. Em Apontamentos sobre a Teoria do Autoritarismo, Florestan Fernandes vai procurar desmontar a armadilha do pensamento do establishment burguês. A tradição liberal e o problema do autoritarismo, para Florestan Fernandes, colocam, na verdade, de exposto inuste os limites do pensamento burguês sobre a questão do poder e do Estado. A tentativa de classe de analisar o socialismo como um regime totalitário e, ao mesmo tempo, atenuar os expedientes autoritários de regimes contra-revolucionários, a saber, as ditaduras militares e filofascistas, como, por exemplo, poderíamos citar o franquismo e o salazarismo na Europa e o caso das ditaduras militares latino-americanas, que são tratados por autores que Florestan vai citar no trabalho como democracias fortes ou ditaduras técnicas, ou seja, um claro procedimento que escamoteia o caráter de classe do autoritarismo burguês e, ao mesmo tempo, constrói uma mitologia, uma demonização em torno dos processos de transição socialista, sem atenuar, porém, os aspectos problemáticos que se encontram nos processos de transição socialista e que são explicados por Florestan. Então, no primeiro ponto a se citar é a passagem da página 45, que pode ser consultada por vocês na edição que eu estou usando, que é da Expressão Popular, em que Florestan diz: todavia, o essencial aparece em dois pontos. Primeiro, a democracia típica da sociedade capitalista é uma democracia burguesa, ou seja, uma democracia na qual a representação se faz tendo como base o regime eleitoral, os partidos, o parlamentarismo, é o Estado constitucional. A ela é inerente forte desigualdade social e cultural, com uma alta monopolização do poder pelas classes possuidoras dominantes e por suas elites. A liberdade e a igualdade são meramente formais, o que exige na teoria e na prática que o elemento autoritário seja intrinsecamente um componente estrutural e dinâmico da preservação e do fortalecimento e da expansão do sistema democrático capitalista. Mais adiante, Florestan vai refletir sobre como as potencialidades autoritárias intrínsecas ao capitalismo crescem com a passagem para a fase de crise e do possível desmoronamento. A saber, Florestan argumenta que a entrada da humanidade na época da Revolução Proletária
a saber, a partir do momento em que se configura a primeira Revolução Proletária, outubro de 1917, a Revolução Russa, acaba configurando a passagem da burguesia do caráter de uma classe conservadora para uma classe ultra-reacionária. O expediente autoritário, portanto, deve ser situado, seja para os elementos de autoritarismo presentes na contra-revolução burguesa, seja para a problemática do desenvolvimento autoritário nas sociedades pós-revolucionárias, dentro do contexto de disputa entre revolução e contra-revolução no século XX. A tendência imanentemente autoritária, portanto, se manifesta como um mecanismo de autodefesa da civilização burguesa, cuja rigidez dos limites históricos impõe, portanto, um autoritarismo. Portanto, Florestan não está discutindo o autoritarismo como um conceito da sociologia e da economia, da ciência política burguesa, e que o vincula à diferença entre ditadura e democracia nos moldes liberais. Florestan faz questão de demonstrar que a própria modalidade da sociedade capitalista configura expedientes de ultra-repressão. Desde o ambiente de trabalho, desde o momento da expropriação do trabalhador sobre os meios de produção, até a vida cotidiana. A partir do momento em que Florestan reflete sobre o Estado na fase atual, ele irá nos deixar claro como os componentes deste Estado estão todos tensionados pela relação entre revolução e contra-revolução. A apropriação privada dos meios de produção, a propriedade privada, a busca do lucro, se configuram, portanto, como um modo de vida. Eles configuram a própria natureza da sociedade burguesa e, portanto, determinam o caráter do Estado. Da reflexão sobre o caráter do Estado capitalista na fase atual, a saber, a década de 70, na qual Florestan está escrevendo, se trata de retirar 3 conclusões. A primeira delas diz respeito a que as transformações da estrutura e da morfologia da sociedade capitalista não autorizam a supressão da própria natureza da sociedade capitalista. Aqui Florestan está se referindo criticamente àquelas considerações e teorias que argumentavam que existia uma sociedade pós-industrial ou mesmo uma sociedade sem classes, ou de que a classe trabalhadora teria sido acomodada, ao menos nos países imperialistas centrais, dentro do próprio capitalismo e, portanto, não existiria mais uma contradição fundamental entre o proletariado e a burguesia a nível mundial. O que significa que Florestan vai procurar delinear as formas como a dominação burguesa se estabelece na centralidade capitalista e vai confluir, em certo sentido, com Georg Lukács na afirmação de um capitalismo de democracia manipulada, onde a natureza e o caráter do antagonismo de classe seriam manipulados por diversos expedientes políticos, econômicos e sociais de dissolução do conflito e da natureza do conflito de classes nas sociedades predominantes. Sejam mecanismos de comunicação de massa que aprofundam o efeito de socialização básica do conformismo produzida pela educação pré-escolar e escolar, sem eliminar, no entanto, as áreas de tensão e conflito que nascem do caráter antagônico das relações de classe. A mudança no modo de manifestação, consciência e oposição dentro da sociedade do capitalismo avançado teriam sido salientados por Gramsci em momento anterior. No entanto, isso não diluiria a natureza do conflito de classe e nem a natureza do Estado, enquanto Estado burguês. Por fim, Florestan analisa que essa maior flexibilidade se volta para o exterior, ou seja, para a garantia da condição mundial do capitalismo enquanto modo de produção, através de uma maior rigidez. O
o que significa sufocar o caráter aberto da democracia liberal com mãos de ferro. Se dentro e internamente as sociedades imperialistas, o que assistimos é um esvaziamento do sentido da democracia política, no sentido da democracia de manipulação, e aquilo que, por exemplo, Nico Poulantzas vai chamar de estatismo autoritário, em que os centros decisórios do poder são cada vez mais deslocados para canais de interlocução entre frações da classe dominante e o aparelho de Estado. De outro lado, na periferia, assistimos que a defesa da civilização é associada à defesa da democracia liberal capitalista e que, portanto, todos os expedientes autoritários e truculentos podem ser utilizados na manutenção da ordem vigente a nível mundial. Florestan vai caracterizar o Estado na periferia como autocracia burguesa. Essa categoria de autocracia burguesa pode ser bastante visualizada em outra obra que participou aqui da biblioteca marxista, que é A Revolução Burguesa no Brasil. Florestan parece indicar que na América Latina constitui-se um tipo bastante específico para a periferia capitalista e que pode servir como talvez um modelo geral de análise da periferia. Esse Estado autocrático ele é diferente da forma democrático-liberal constante dos países hegemônicos. Ele se caracteriza por 3 níveis, de acordo com a análise florestaniana, que em alguns momentos ele vai chamar de Estado sincrético. Ele teria uma face de democracia restrita, a saber, a criação de canais de interlocução da classe dominante com o aparelho de Estado, o que poderia caracterizar o âmbito de uma democracia restrita, ou seja, uma democracia apenas para os setores da classe dominante, que monopolizassem a representação política e os canais de interlocução com o Estado. Essa face democrática seria necessária para unificar a classe dominante perante as ameaças que aparecem dentro da ordem e contra a ordem. Essa posição dentro da ordem contra a ordem se refere para Florestan a tendências e pressões reformistas dentro da ordem e pressões revolucionárias contra a ordem, ou seja, que essa articulação entre oposições e tensões contra a ordem e dentro da ordem é realmente o motivo a que se constitui um Estado autocrático. De outro lado, esse Estado precisa saturar alguns elementos da acumulação capitalista em situação periférica, a saber, aqueles que dizem respeito à criação das condições de um capitalismo monopolista em alguns países da periferia, o que levaria à necessidade de o Estado assumir um protagonismo em relação à criação das condições materiais para a instauração dessa etapa do modo de produção capitalista na periferia, sempre associado às determinações do imperialismo e às necessidades ultra-repressivas da ordem vigente. E, por fim, a face fascista. A face fascista se afirmaria dentro da autocracia burguesa pelos expedientes de eliminação física da oposição dentro da ordem e contra a ordem e pela eliminação de todos os espaços de possível canalização dos conflitos sociais por dentro de uma ordem demoliberal. Então, para resumir, o Estado autocrático burguês seria a forma específica do regime de dominação de classes do capitalismo na era da monopolização e na transição das sociedades periféricas para o capitalismo monopolista, e que atenderia às necessidades tanto ultra-repressivas quanto de acumulação e de criação das próprias condições estruturais dessa transição econômica. Seria possível o congelamento da história pela sociedade e civilização burguesa? Essa pergunta que Florestan Fernandes encaminha ao concluir o seu raciocínio sobre o Estado capitalista na era atual. Apesar das demandas repressivas e ultra-repressivas localizadas no Estado,
tanto na centralidade capitalista quanto na periferia, para Florestan Fernandes, deveríamos situar essa questão do ponto de vista histórico, ou seja, o problema de uma época histórica. O congelamento da história pela civilização capitalista só poderia levar à completa decadência da sociedade e da civilização humana. Portanto, Florestan aponta para a necessidade de se pensar o problema do socialismo. E dentro do socialismo, é necessário para Florestan termos em mente o problema do autoritarismo, que se coloca como um problema vinculado às condições de cerco capitalista e de limitações próprias das sociedades que transitam ao socialismo dentro dessa realidade de cerco capitalista. O objetivo socialista, nas palavras de Florestan Fernandes, se caracteriza pela tentativa de superar a competição como motivo pessoal de realização na sociedade burguesa. O socialismo volta-se para a libertação do ser humano, a solidariedade como fundamento do amor e da felicidade, a igualdade como força básica da personalidade da sociedade. Para um, a riqueza e o poder constituem o dínamo da história, o capitalismo, e o motor do crescimento da civilização. Para o outro, enquanto existirem riqueza e poder, estamos em plena pré-história da sociedade. Portanto, socialismo e capitalismo se colocam como grandes alternativas históricas, e a luta dos povos deveria ser a de afirmar um caminho socialista. Esse caminho socialista não pode se desenvolver em abstrato. Ele deve levar em conta as condições históricas específicas de cada sociedade. Ao desenvolver a reflexão sobre o Estado nas sociedades pós-capitalistas, Florestan vai colocar os dilemas postos por esta época histórica e pelas condições de cerco capitalista que são atravessados essas sociedades pós-revolucionárias. O marco do seu entendimento é a contra-revolução burguesa. A contra-revolução burguesa leva adiante, portanto, o cerco do socialismo, e o socialismo deve ser capaz de dar uma resposta na prática a este problema. À luz do caso russo, escreve Florestan, a revolução do proletariado e a transição para o socialismo apresentam um dilema político real. A ditadura do proletariado, durante certo tempo, sofre uma protelação que deriva da rapidez desigual com que se passa a primeira fase na esfera da produção socializada e na circulação de bens e serviços. O Partido Revolucionário e o Estado Proletário absorvem o impacto, introduzindo um desequilíbrio nas relações com a massa e nas tendências à consolidação da democracia da maioria. O Estado resiste, portanto, como um Estado político, o que significa que ele tem inimigos a enfrentar e que a transição não pode ser tão rápida, por motivos internos e por motivos externos. O que importa, a exacerbação do autoritarismo não só se prolonga, ela se desdobra e se intensifica, contribuindo de maneira direta e indireta para que esse Estado, que persiste como tal, embora representando de direito ou de fato a maioria, se converta na estrutura política de prolongamento e de moderação da transição. Seria correto, porém, chamá-lo por isso de um Estado autocrático e totalitário? É legítimo aplicar à ditadura do proletariado as mesmas qualificações que servem para caracterizar o regime fascista sob o capitalismo avançado? De outro lado, é totalitário um Estado que se alimenta das forças sociais revolucionárias que buscam construir uma democracia de massas ou uma democracia popular como uma etapa do controle do Estado moderno pela maioria, da despolitização e da eliminação final do próprio Estado. As injunções do socialismo de acumulação complicaram as condições e os ritmos da transição socialista. Ao que parece, entretanto, elas não eliminam o caráter do Estado proletário, nem retiram dele as funções que ele deve ter, seja quanto à transição, seja quanto à passagem imprevisível para o estágio do comunismo. Então, Florestan
procura fornecer uma resposta aos dilemas da transição, no que ele chama socialismo de acumulação, sem cair nos devaneios burgueses sobre um Estado totalitário, e que, na verdade, servem à apologética direta do capital na criação da demonização e satanização dos estados em transição ao socialismo. Os problemas advindos da transição devem ser enfrentados, porque são graves e sérios, adverte Florestan, mas eles são problemas historicamente situados e, portanto, não podem ser tratados em termos abstratos de totalitarismo e autoritarismo, como que fossem estados demoníacos controlados por forças do mal. Apontamentos sobre a teoria do autoritarismo de Florestan Fernandes é, portanto, um livro fundamental para compreender o regime de dominação de classes sob o capitalismo e os dilemas da transição ao socialismo nas sociedades que Florestan vai chamar de socialismo de acumulação. O livro Apontamentos da Teoria do Autoritarismo responde, portanto, de forma brilhante e inteligente aos limites da teoria liberal sobre o autoritarismo, em que o conceito de autoritarismo está esvaziado do seu conteúdo de classe e remetido à democracia formal liberal, se contrapondo, portanto, de forma estéril a totalitarismo e ditadura, uma democracia burguesa que só existe na cabeça dos próprios liberais. As configurações histórico-concretas são abordadas nesse livro. A sugestiva construção categorial de Florestan no que tange ao Estado na periferia sobreleva de interesse nos dias atuais. A configuração do Estado periférico como um Estado de autocracia burguesa, caracterizado por elementos democrático-restritos, autoritários e fascistas, é uma contribuição ainda hoje relevante para a compreensão do regime de dominação de classes nas sociedades atuais. Curtam, compartilhem e comentem. Testemunhas de Karl Marx. Saudações revolucionárias.